Boa noite, meu nome é Silvio Tadeu e juntamente com a minha coautora Cristina Barbosa, escolhemos o tema do Compliance Digital na Administração Pública para apresentarmos nosso trabalho. E o nosso trabalho se refere a um estudo de caso sobre proteção de dados na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, que nesse ano 2020 publicou um edital de licitação na modalidade de pregão eletrônico para contratação de consultoria especializada na implementação da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e seus entes públicos. A LGPD é baseada sobretudo no Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, que revogou a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais 95/46. E no Brasil, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei Federal número 13.709 de 2018, foi publicada na data de 15 de agosto de 2018. A sua entrada em vigor se deu em 18 de setembro de 2020. E assim, dentro desse contexto, surgiu então a nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais, que então a cidade de Canoas publicou edital de licitação a fim de que fosse contratada uma empresa de consultoria especializada na implementação da LGPD para que os seus entes públicos, para que seus órgãos e entes fossem adequados a essa nova legislação que envolve privacidade e proteção de dados pessoais de seus cidadãos, dentro de um contexto em que a cultura de integridade ética também na área digital, ou também conhecido como compliance digital, seja respeitado, fosse adotado pela prefeitura. Assim, importante nós observarmos que as diretrizes da LGPD para o poder público têm a ver com o armazenamento das informações do poder público sobre a população. Cada vez mais se utiliza de tecnologias para se valerem dos serviços públicos oferecidos pelo Estado. Assim, a coleta de dados pessoais da população é necessária para a execução de políticas públicas pelos órgãos públicos. E nesse contexto de coleta também de dados pessoais pelos órgãos públicos, é importante sabermos que essas leis de proteção de dados pessoais ou de privacidade, como o Marco Civil da Internet também, por exemplo, servem como verdadeiras normas reguladoras para que a liberdade dos cidadãos não seja ameaçada, a liberdade e a privacidade dos cidadãos não sejam ameaçadas com um governo que poderia ser mais autoritário utilizando desses meios digitais. Então, o escopo da LGPD é garantir aos cidadãos ou aos consumidores, por exemplo, se tratar no âmbito privado, de um grau aceitável de proteção e privacidade para que os fluxos de dados pessoais, tanto em âmbito nacional e internacional, nesse novo cenário digital da sociedade moderna, sejam resguardados de quaisquer riscos, E então, a proteção de dados pessoais também deve ser estudada no âmbito da administração pública, segundo a LGPD. E, dentro desse contexto de proteção de dados pessoais e privacidade, podemos dizer que os órgãos públicos têm se valido de cada vez mais da ideia de compliance digital, Mas o que vem a ser compliance digital? Compliance digital é muito ligado com a ideia própria de compliance, como por exemplo, compliance anticorrupção, que segundo o professor Irene Patrícia Nohara, o compliance propicia a faceta preventiva da ocorrência de atos contra a administração pública. Sendo assim, o compliance digital, podemos dizer que apresenta componentes como de um programa de integridade, no caso, um programa de privacidade. Segundo Marcelo Crespo, por exemplo, alguns componentes de um programa de privacidade que podem ser citados comprometimento da auto-administração, a ideia de realização de relatórios de impacto, a adoção e criação de códigos de conduta e políticas de integridade, vamos supor assim, e também a realização de treinamento e comunicação para que realmente se mantenha uma cultura de integridade e ética nos órgãos públicos. Então, para realmente fazer valer as ideias, as normas de compliance digital, a LGPD, em seu artigo 50, ela sugere boas práticas, para que
seja adotado um programa de integridade, um programa de privacidade, proteção de dados pessoais dentro de um órgão público ou uma empresa privada. E a LGPD também, dentro desse contexto de compliance digital, apresenta os limites para o tratamento de dados pessoais pelo poder público. E esses limites estão apresentados no artigo 23. Assim, a nossa análise sobre a proteção de dados pessoais no município, mais especificamente, né, na questão da publicação do edital, podemos dizer que o edital está em conformidade sim com o artigo 50 da LGPD, de uma forma que no item 1 do termo de referência do edital, em que apresenta serviços de conscientização, serviços a serem contratados pelo poder público, a serem realizados por essa consultoria, entre esses serviços podemos dizer que existe a existência de workshops com servidores públicos do município, a elaboração do plano de ação para adequação com a LGPD, a realização de inventário de dados pessoais também, né, importante, mas sobretudo a realização de treinamento de capacitação dos servidores do município de Canoas, com a distribuição de material, workshops, ensino EAD. Então, dentro desse contexto de tecnologia usada pelos poderes públicos, pelo poder público, para que se garanta uma eficiência maior para os cidadãos no oferecimento dos serviços públicos, é necessário, sim, a coleta de dados pessoais desses cidadãos. E para a proteção desses dados pessoais, no Brasil, por exemplo, entrou em vigor a LGPD agora em setembro desse ano, né? Dentro desse cenário de compliance digital, de proteção de dados pessoais de privacidade, muitas cidades, como Canoas, estão se movendo, e entes públicos também, né, estão se movendo para que seus órgãos sejam adequados, adotem medidas e normas e boas práticas do contexto do compliance digital, para realmente garantir a esses cidadãos a proteção dos seus dados pessoais, resguardando esses dados pessoais de qualquer riscos cibernéticos ou de segurança da informação, por exemplo. Muito obrigado.